Tudo bom, pessoal? Hoje a gente está aqui com o comandante Vargas. Hoje a gente vai dividir uma palestra. Hoje a gente vai falar, numa mesma palestra, vai falar sobre a cultura prevencionista no Brasil. E a gente estava batendo um papo aqui um pouco antes, falando sobre incêndios florestais. É um ambiente que eu não costumo muito falar. E eu vou pedir para o Vargas aqui falar um pouquinho, se apresentar um pouquinho mais e falar dessa modalidade que nós temos, que é o incêndio florestal. Bem, Fabrício, obrigado, boa tarde, boa tarde, olá para você que está acompanhando o canal. É uma honra estar no canal do Fabrício. Sou coordenador de Defesa Civil, né, na cidade de Várzea Paulista e hoje gestor também, né, gestor contra incêndios florestais, feito na CONAF, no Chile, né, foi uma bolsa de estudos. Sou o terceiro brasileiro e o primeiro civil, né, a fazer esse curso. Os outros dois foram militares, os outros 2 anos. E a gente está trazendo um pouquinho dessa cultura de prevenção a combate a incêndios, principalmente na área de vegetação. Porque às vezes o pessoal não dá muita importância para isso. Verdade. Mas esse tipo de incêndio, ele entra dentro das empresas e aí a gente passa a ter, além de um incêndio florestal, a gente passa a ter um incêndio estrutural. Verdade. Entendeu? Eu conheço casos desse tipo. Nós vivenciamos alguns casos na nossa cidade, onde não foi feita aquela contenção preventiva e o fogo acabou entrando dentro de um pátio de uma empresa, se perdeu carro, se perdeu empregos, né, que eu acho que é um ponto interessante de se falar, a perda de empregos. E o incêndio florestal tem que ser combatido, mas tem que ter técnica, porque o vento muda, você tem uma mudança de cenário. É diferente de um incêndio estrutural, muitas vezes, que ele está confinado num único espaço. Isso. Não que seja, o incêndio estrutural seja mais difícil do que o incêndio florestal, não é nada disso. No caso do incêndio estrutural, você tem, né, toda aquela questão do local confinado que o fogo está. Agora, o incêndio florestal, você tem todo o contexto do clima, entendeu? Então, você tem todo o contexto climático ali, mudança de vento. Tem uma conta que os espanhóis fazem que é 30-30-30, que se usa, que é 30% abaixo a umidade do ar, velocidade do vento a 30 km por hora e temperatura acima de 30 graus. Então nós temos um pacote perfeito para que aquele combustível, que aquele mato, né, que aquela vegetação tenha uma inflamabilidade muito grande. Então é algo que realmente a gente tem um problema. E fora os ventos que são gerados pelo próprio incêndio, pela própria coluna de convecção, e você tem os ventos gerados por ela. No Chile nós tivemos aí a experiência de ter ido em Valparaíso. Foram os grandes incêndios, onde teve uma comunidade que foi completamente destruída. Houve uma morte, porque essa pessoa se escondeu dentro da casa, não queria sair, e existem relatos, assim, a gente contando é uma situação, mas a gente vendo como foi, esse tipo de incêndio gerou ventos de 150 km por hora, só para você ter uma ideia. A coluna de convecção, ela trouxe um vento dentro do próprio incêndio de mais de 100 km por hora. Caramba! E tem árvores que torceram, para você ter uma ideia. Árvores estão tombadas até hoje. E a fauna que se perdeu também, é difícil recuperar, leva muito tempo. A flora, então, nem se fala. E o engraçado é que eles falavam, no comentário que a gente estava, que está sendo reconstruído lá, eu nunca imaginei isso. Eles falavam as línguas de fogo, elas andavam 100 metros e caíam sobre as casas, assim, e são relatos dos próprios. Então, quer dizer, você tem um mix, né? Você tem o incêndio florestal que gera incêndios estruturais. Sim. Então, você tem uma perda muito grande. Hoje o pessoal que mais me segue são os bombeiros civis. O que você fala para os bombeiros civis hoje que trabalham em empresas? Porque eu conheço uma empresa no Rio de Janeiro que um amigo meu combatia muito incêndio em mata. Ele trabalhava dentro dessa empresa e de vez em quando ele era acionado para combater incêndio em mata. Mesmo sem nenhum curso, né, básico, ele não teve instrução nenhuma e ele caía lá de paraquedas e ele tinha que combater também. Esse profissional que cai de paraquedas aí, tem algum ponto de ancoragem que ele pode ir ali e buscar de fácil acesso conhecimentos para fazer esse tipo de combate ao incêndio? Bom, vamos lá. O bombeiro civil hoje, ele é preparado dentro da carga horária dele, não contempla o incêndio florestal, você entendeu? Então, acho que é uma coisa que a gente começa a repensar isso, né? O que é interessante? Primeiro, o incêndio florestal, o pessoal aqui no próprio IBAMA, em outras empresas, outros estados também tem essas contratações. O pessoal passa por um treinamento. Por quê? Não só
a vestimenta é diferente, como as técnicas são diferentes, igual eu estava te falando agora. Não é simplesmente chegar com um abafador ou com uma bomba costal, muitas vezes, e fazer o combate aleatoriamente. É simplesmente jogar água. Tem técnicas de você usar uma linha fria, existem técnicas de você fazer um acero preventivo ou emergencial. Então você consegue ter vamos dizer, essa prevenção. A questão que você colocou de cursos para buscar, no Brasil é muito raro você ter esse tipo de curso. Então, após esse curso do Chile, nós fizemos lá o Acordo de Prometeu, que fala que todos os países envolvidos ali, né, os participantes dos países envolvidos não eram obrigados a assinar aquela ata, mas eu acabei assinando pelo Brasil, né, pela minha condição que estava lá, de difundir esse trabalho, e foi o que foi falado muito lá. Então, esse curso foi em abril. Maio eu estive na Espanha, foi em abril. Então a gente tem essa questão de você começar a pensar em como desenvolver um curso relacionado a isso. Eu acho que dá para desenvolver, nós temos material suficiente para isso. Isso, na verdade, falta realmente a gente ter uma base tecnológica para isso. Isso não faz parte do currículo, volto a dizer, isso não faz parte do curso, do currículo do Bombeiro Civil, mas é importante que o Bombeiro Civil tenha pelo menos o conhecimento, porque o incêndio em área de vegetação, ele é tão complicado como estrutural, como a gente acabou de falar, mas ele tem um fator climático que vai influenciar muito, e simplesmente jogar o bombeiro lá de paraquedas, porque ele é o bombeiro, ele precisa ter a técnica daquilo, é aquilo que a gente volta a falar, a gente falou aqui nas entrevistas, se qualificar, vamos buscar. E a ideia que você está dando, acho que a gente pode até linkar isso aí de uma forma, onde a gente possa desenvolver esse curso, de repente, aqui no Brasil, não que eu seja o expert, não é nada disso, mas que a gente possa começar a pensar numa grade para esse tipo de curso. Falta conhecimento e falta energia de uma pessoa que tem esse conhecimento, colocar esse conhecimento para frente, gerar curso e capacitar. Um outro ponto que é interessante falar também, Vargas, a gente tem muito bombeiro civil que em pontos bem distantes, assim, hoje a gente está aqui em Brasília, mas em pontos bem distantes, por exemplo, lá em Roraima. E aí o cara trabalha lá também, igual eu conheço, numa mineração. Uhum. E aí, esse cara que quer buscar um curso, ele tem que vir, você acha que ele precisa vir para São Paulo, ou você consegue orientar ele de alguma forma lá nesses confins lá do Brasil, lá bem distante do centro do Brasil? Ou o que você acha? Qual a melhor orientação para esse cara se sentir mais tranquilo, mais seguro de combater um incêndio em mata? Olha, para que você possa, primeiro, ganhar técnica, tem que ter curso, né? Isso é fato. O curso presencial, ele é fundamental. Mas, por exemplo, algumas noções online, eu acho que são possíveis. Hoje, a nossa maior ferramenta, ela é a internet, ela é a rede social. Nós temos que entender que a rede social não é só para postar besteira, mas sim para... A gente pode utilizar as redes sociais, né? Vamos mudar, eu estou falando de uma rede, mas vamos falar de redes sociais, que isso se inclui aos aplicativos de celular. Utilizar esse tipo de ferramenta justamente para que a gente possa ter uma difusão, difundir essa matéria e, com certeza, tentar preparar esse profissional lá na sua região. Claro, é importante a gente ter essa conversa pessoalmente, é importante a gente ter esses cursos práticos e buscar nas defesas civis. Eu acho que as defesas civis, elas têm que se envolver mais nessa questão, porque nós temos dois momentos, né? O chuva e nós temos o seca. Existem órgãos federais que fazem combate em áreas de proteção ambiental, mas aí eu pergunto para você, bombeiro civil que está ali na sua empresa, no seu bairro, que está junto com a mata, e aí, o que você faz de prevenção ali, ou vai ficar esperando? Não, a gente tem que se envolver. Na Espanha, nas proteções civis da Espanha, que são todos voluntários, eu estive participando do encontro nacional lá e participei de um debate, e o interessante é que eles se preparam e preparam a população, né? Lógico que a gente está falando de culturas diferentes, mas prepara a população justamente
para que ela possa auxiliar no trabalho daquela comunidade. Aí os municípios, lógico, acabam repassando alguns recursos, né, ajudam a manter. Mas é interessante a gente trazer o quê? Não trazer 100% para cá, que nossa realidade é completamente diferente. O Brasil ele é completamente diferente. O tipo de vegetação da Caatinga é diferente do tipo de vegetação que você tem no Rio, que eu tenho em São Paulo. Então, é entender e tentar fazer um curso nesse sentido e trazer ideias. E essas ideias a gente trazer para a nossa realidade. Esse é o caminho, eu acredito. Legal, legal. E você tocou também num ponto na questão do voluntariado. O cara vai lá, ele é bombeiro civil, ele pode ser bombeiro civil, ele acabou de se formar. E aí tem um cara que nunca trabalhou em lugar nenhum, ele acaba... eu já presenciei alguns fatos, algumas cenas desse tipo. O cara vai lá, se junta e cria um bombeiro, uma equipe lá de bombeiros voluntários. Sim. E eu estava até conversando lá em Cristina, em Minas Gerais, com o comandante lá da BUSF. O Bolívar. Com o Bolívar, isso, falando sobre isso, porque às vezes o cara não tem conhecimento nenhum, acabou de sair de um curso básico de 210 horas que falou somente em incêndio estrutural e ele vai querer criar uma estrutura para combater incêndio florestal. É completamente diferente. Sim. É completamente diferente. Para esse cara que quer criar o bombeiro voluntário, ele está se empenhando porque ele está vendo que o bombeiro não chega. Eu tenho um caso lá na Ilha de Marajós que eu falei já com o Bolívar está ajudando o pessoal de lá. Esse cara que está lá na Ilha de Marajós, que demora 1h40 para o bombeiro público chegar lá. O que você fala para ele? Onde que ele tem que buscar, tem que se ancorar? Na parte de legislação inicialmente. Isso. E depois na parte de conhecimento mesmo. Tem algum atalho, mas alguma orientação que você dá para ele seguir e alcançar determinados assuntos, determinadas orientações básicas mesmo? Nossa cidade, nós temos o Bombeiro Voluntário, que é o Grupamento de Bombeiros Civis Voluntários, GBCV, né? Que é uma associação reconhecida por utilidade pública municipal. Eu estive na presidência dela por 4 anos, agora já mudamos a presidência. Quando se criou, aonde você pode achar de legislação? Lei 12.608, artigo 8º, compete aos municípios. Lá para baixo, não vou me recordar o inciso, ou parágrafo, não me lembro agora, lá fala que a Defesa Civil deve incentivar a participação de entidades e tal, associações de voluntários. É aí que você, bombeiro civil, se encaixa, numa associação devidamente constituída, com toda a legalidade, com tudo certinho. E a Defesa Civil, ela pode, aí vai depender de quem estiver coordenando, ela pode trazer esse formato para cá. É o formato que a gente usa, que até a Bombeiros Unidos Sem Fronteira vem desenvolvendo isso, achou essa lacuna, vamos dizer, desse trabalho, desses bombeiros que se formam e muitas vezes não tem aonde atuar, e ali você consegue dar um trabalho em conjunto, lembrando, o trabalho ele tem que ser em conjunto com o poder público. Você tem que ter o aval do poder público para poder fazer... E a responsabilidade. Exatamente. Também, né? Seguro de vida. Isso. Seguro de vida. Não é simplesmente você pegar e sair apagando incêndio. Isso. Existem todas as armadilhas. Uma responsabilidade. Exatamente. Você vai responder pelos teus atos. Então, você tem que saber o que você vai fazer e se caso der errado, quem vai te amparar. Exatamente. Né? Porque se você tiver algum problema e o bombeiro militar estiver do lado, não adianta você acabar trazendo a responsabilidade para ele. A responsabilidade é sua, da sua associação, tá ok? Quando você, bombeiro civil, estiver em incêndios, tome cuidado com a sua responsabilidade. Isso é importante demais. E o Bolívar também falou de bombeiros voluntários turistas. Isso. Aqueles lá que acabaram de se formar, vão lá, não, vamos montar aqui uma associação que é legal. Gente, isso é altíssima complicado. Responsabilidade. Vocês vão mexer com vidas, vocês vão em busca de salvar vidas, vão prevenir, vão combater incêndios, vão fazer atendimentos pré-hospitalares que exigem conhecimentos básicos. Então, se você não faz isso com esses conhecimentos básicos, se você não faz isso com o respaldo do poder público, você está em fiscal. Mesmo porque você pode responder por um procedimento errado. Eu trabalhei 8 anos na ambulância, era condutor de veículos de emergência, sou, né, na verdade, condutor de veículos de emergência, trabalhava junto com a enfermagem, nós tínhamos a responsabilidade compartilhada. Então, se você fizer um atendimento e aquela pessoa tiver alguma lesão, você vai responder por isso.
você vai responder por lesão corporal. Você vai responder, muitas vezes, a omissão de socorro. Vamos lá, rapidinho, vamos tentar terminar. A omissão de socorro, às vezes a omissão de socorro ela acontece, não é de você pegar a pessoa e retirar de um lugar, não é isso. Ela pode acontecer quando você não sinaliza o local, quando você não chama o serviço de emergência, quando você não isola a área. Então, isso não é omissão de socorro. A omissão de socorro é você virar as costas e ir embora e largar. Mas se você presenciou e você acha que dá para fazer uma sinalização de emergência, isso é você trabalhar, você está prestando socorro. E incêndios florestais é a mesma coisa. Você retirar uma família do lugar, você está prestando um socorro. E lembrando, a sua vida ela tem que estar em primeiro lugar, porque heróis tombados é complicado a gente ter. Tá ok? Te agradecer demais. Imagina, que é isso que eu agradeço. Te agradecer demais. Estamos às ordens. A gente vai bater um papo aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai deixar o contato dele aqui embaixo do vídeo. Vocês podem entrar em contato direto com ele. Curso também, se precisar de uma orientação melhor, legislação, a gente vai deixar o contato, você pode entrar em contato direto aqui com ele. Não, obrigado. Deixa eu só deixar uma coisinha só. Infelizmente no Brasil, às vezes a gente não consegue apoio. Os apoios que nós tivemos no começo do nosso trabalho foram internacionais, Estados Unidos, México, Bélgica. Nós tivemos a visita do cônsul da Bélgica na nossa base e Espanha. Então nós tivemos, e Canadá, então nós tivemos ajuda internacional para fortalecer, mas isso levou alguns anos. Nós estamos há 6 anos, mas isso levou alguns anos. Estamos longe ainda de Joinville, longe ainda do sul do Brasil, mas o caminho é esse. Mas é muita paciência e é muito investimento seu, mas com responsabilidade. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. Valeu.